Olá, mamães e papais, boa tarde. Como a gente havia conversado, né, nós vamos começar a gravar vídeos a respeito de algumas doenças que acometem nossos bebês e nossas crianças. E o primeiro deles vai ser sobre a febre, embora a febre não seja uma doença, né, mas quando aparece, costuma preocupar bastante os papais e mamães. E aí nós vamos conversar sobre ela como o primeiro ponto da gente, certo? Coloquei uma caixinha de perguntas no Instagram, muitos papais e mamães responderam, perguntando, querendo tirar suas dúvidas, e agora é a hora. E eu fiz um roteirinho pra gente poder discutir aqui hoje, tá certo? Então vamos lá. Primeiro ponto, o que é febre? Né? A febre é um sinal, certo? Que é definido por uma temperatura maior ou igual a 37,8. Doutora, 37,5 é febre? Não. 37 é febre? Não. Doutora, minha criança está esquentando. Eu não sei o que é isso. Nós só podemos colocar que a criança está com febre quando a gente coloca o termômetro nela e a temperatura dá maior que 37,8, certo? Então esse é o primeiro ponto. E outro ponto importante é, doutora, febre é infecção por bactéria? Não sei, pode ser por bactéria, pode ser por vírus, então assim, diversos patógenos podem causar a febre, tá bom? Segundo ponto que nós precisamos levar em consideração e que a gente precisa colocar na nossa cabecinha é que febre não é uma coisa ruim. Gente, a febre é um sinal de que o nosso organismo ele é capaz de reagir a alguma coisa que esteja causando alguma coisa nele. Então, se a criança está com febre, que bom, o organismo dela é um organismo competente para lidar com alguma coisa que esteja causando mal a ela, seja uma bactéria, seja um vírus. Uma pessoa que não tem um sistema imune bom, ela não tem febre, ela é infectada e ela não vai nem saber. Então, de repente, ela está muito mal e você não vai saber por quê, porque ela não apresentou febre. Então, passem a considerar a febre como um ponto positivo, uma coisa boa para vocês. O organismo da criança está mostrando que tem alguma coisa atacando ele, ok? Outra coisa importante é com relação ao pronto-socorro. Quando levar minha criança ao pronto-socorro? Vamos conversar primeiro sobre como a gente conta os dias de febre. Então, por exemplo, minha criança teve febre agora de 2 da tarde. Eu só posso contar que ela teve um dia de febre amanhã às 2 da tarde. Eu não posso dizer, doutora, minha filha está tendo febre há um dia quando ela teve febre ontem. Não. Então, se ela teve febre hoje de 2 da tarde, a gente tem que esperar um dia, ou seja, até 2 da tarde de amanhã, para considerar que ela teve um dia de febre, certo? E um ponto importante é, não adianta levar essa criança dentro desse primeiro dia de febre ao pronto-socorro, porque os exames que a gente vai fazer, provavelmente eles não vão vir alterados, tá certo? Então não adianta se desesperar e sair correndo para o pronto-socorro, porque a gente não vai conseguir ver. Às vezes o exame físico não mostra nada, os exames não mostram nada e a mãe sai achando que a criança não tem nada, quando na verdade a criança não teve tempo ainda de mexer com todo o seu organismo para apresentar o motivo dessa febre, tá certo? O que acontece? Esse tempo de contagem da febre é a mesma lógica para a contagem do antibiótico. Por exemplo, eu passo um antibiótico de 12 em 12 horas, certo? E a mãe deu para a criança de 2 da tarde. Ela só vai dar daqui a 12 horas. Então, eu só posso contar que ela fez um dia de antibiótico quando ela fizer as 2 doses, não é de 12 em 12, então ela precisa das 2 doses para dizer, fiz um dia de antibiótico nessa criança, certo? Então, também, quando a gente passar o antibiótico e disser, mãe, essa criança pode ter febre ainda nas próximas 48, 72 horas, você tem que contar desse jeito também. Então, se for de 12 em 12 horas, são 2 doses para poder você dizer, essa criança tomou um dia todo de antibiótico. Ou então, se for de 6 em 6 horas, são 4 doses. Então, a gente tem que dar 4 doses para dizer, demos um dia de antibiótico para essa criança. Então, começou agora as 24 horas de antibiótico, tá certo? Então, é o mesmo pensamento. Com relação
relação ao tratamento, gente, tratamento para febre é dipirona ou paracetamol. Só. Não existe outra medicação. Ah, doutora, mas eu amo dar o ibuprofeno para minha criança. Gente, ibuprofeno não é remédio para febre. Ibuprofeno é um anti-inflamatório. Se a criança só tem febre, a gente só precisa dar dipirona ou paracetamol, tá? Imagine que o ibuprofeno é um tiro de canhão numa formiguinha. Se ela tem um processo inflamatório, a gente dá o ibuprofeno e ele também vai combater a febre dessa inflamação. Mas se a criança só tem febre, a gente só percebeu febre nessa criança, não tem necessidade da gente dar o ibuprofeno, tá? E aí, dipirona e paracetamol, qual é a dose? O peso da criança. Se a criança tem 10 quilos, 10 gotas. Se a criança tem 20 quilos, 20 gotas, tá certo? Com relação a xarope, né, xarope de dipirona, as medicações líquidas, aí a gente precisa calcular com relação ao peso, tem um cálculo. Mas com relação às gotas, a gente já sabe, já pode dizer, é o peso. É o número de gotas é o número do peso, tá? Para concluir, nós vamos falar sobre uma condição que acomete as crianças, algumas crianças, que é o quadro de convulsão febril, tá? A convulsão febril é uma condição que não está associada com a temperatura muito alta. Doutora, meu filho está com 39 graus, ele pode ter uma convulsão febril? Não é assim que a gente fala sobre convulsão febril. O que é convulsão febril? É a subida muito rápida da temperatura ou a queda muito rápida da temperatura. Então, é essa rapidez com que sobe ou com que desce que a criança pode ter o desencadeamento de um quadro de convulsão febril, certo? Não é a temperatura em si. Doutora, está 40 graus, ela pode ter uma convulsão a qualquer momento. Não é assim, tá certo? Então, é muito importante que vocês entendam isso. E uma professora minha da residência, ela falava uma frase muito legal. Convulsão febril não é para quem quer, é para quem pode. Então, tem condições como, por exemplo, a genética, quando a história familiar de convulsões febris. Então, tem condições que predispõem a criança ter uma convulsão febril. Não é toda criança que vai ter, tá certo? E também essa patologia, ela geralmente acomete de 6 meses a 5 anos. Então, se a criança tem 6, 7, 8, 10 anos, não é que ela não possa ter, pode, mas não é tão comum, certo? Não está dentro do comum. E qual é o tratamento? Tenho que dar um remédio para ela não ter mais convulsão? Não. Qual é a causa da convulsão? Não foi a febre? Então, o tratamento é com antitérmico. Então, dipirona ou paracetamol, tá certo? É um quadro que é benigno, ou seja, não causa sequelas na criança. Claro que os pais não querem ver a criança nessa condição, os pediatras também não querem ver a criança nessa condição, mas se acontecer, esperar passar e começar o antitérmico, tá? Dipirona ou paracetamol. E, por fim, eu queria dizer o seguinte, que como a gente definiu, a febre a gente considera a partir de 37,8, mas nos pacientes que já tiveram convulsão febril, a gente diminui essa base para 37,5, tá certo? Então, chegou no 37,5 e essa criança já teve convulsão febril, a gente já medica, para evitar que ela tenha de novo, evitar todo o desgaste, tá certo assim? Então, gente, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu quero que vocês depois comentem se gostaram, se não gostaram. Vou deixar de novo uma caixinha de perguntas para tirar outras dúvidas que possam aparecer com relação à febre. Mas eu acredito que a gente fez um apanhado geral sobre essa condição e eu espero que eu tenha facilitado um pouco a vida de vocês, tá certo? Então, a gente fica por aqui e até a próxima.